Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu nunca imaginei que eu leria 7.000 páginas de One Piece esse ano. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a ter relevância dentro da plataforma, aqueles recadinhos de sempre que ajudam bastante a gente a gerar engajamento e relevância aqui no YouTube. E é muito difícil produzir qualquer tipo de conteúdo sobre One Piece em 2020, porque basicamente One Piece existe a maior parte da nossa vida adulta. A gente teve um hype absurdo quando foi sair o anime dublado pela Netflix, a gente tem os episódios saindo simultaneamente pela Crunchyroll, então, querendo ou não, você vai consumir. Você quase não tem a opção de não saber quem é o Luffy, quem são os Chapéus de Palha ou o que está acontecendo nesse mundo. Apesar de eu gostar de One Piece, ler bastante, li aí 7.000 páginas ao todo no decorrer desse ano, eu tenho uma história meio truncada com One Piece, então eu comecei a ler na primeira vez que foi publicado pela Conrad, então eu acho que eu comprei uns 9 volumes daquela época. Só fui voltar a ter contato com One Piece muitos anos depois, em que um amigo meu me entregou vários DVDs da época que tinha desde o início até, se eu não me engano, Marineford. Então, tinha acontecido muita coisa, tinha aquele burburinho, né? Porque o One Piece tem muito disso, né? Ele vai contando uma história, os fãs estão lá, e aí vai chegando nas partes decisivas, gera um super burburinho de que alguma coisa está acontecendo. Então eu assisti o anime basicamente do início até Thriller Bark, pra vocês terem uma ideia. Não terminei Marineford, por incrível que pareça. Depois fiquei um tempo também sem consumir de novo, só jogava o joguinho, tinha um jogo do DS que eu adorava. Então eu só jogava os jogos de One Piece, Musou, que saía e tudo mais. E só anos depois, quando eu conheci, o meu marido, aí ele colecionava One Piece, eu voltei a ler porque, ele tinha a mão, ele me cedia, eu lia e foi isso. E aí também fui lendo até um pedaço. Passei Marineford, Novo Mundo, e aí eu cheguei na fase dos Tritões e eu odiei novamente, e aí eu parei. E aí, nesse ano que basicamente a gente não tem como resistir ao One Piece, porque tá e não tá ao mesmo tempo chegando ao final, tá e não tá ao mesmo tempo chegando no capítulo 1000, eu me propus a ser uma das minhas leituras do ano, ler tudo que a gente tinha, porque a gente continuou comprando mangá, mesmo não estando lendo, e ler tudo, então, desde que acaba Marineford, então seria a fase Naruto criança do One Piece, e aí começa o Novo Mundo, que é depois de um arco de treinamento e tudo mais, e aí começa essa fase do Novo Mundo que os desafios são outros, então eu me propus a reler do volume 61 até o volume 96, que é o volume mais recente na data de gravação desse vídeo que a gente tem publicado aqui no Brasil. E aí tem algumas coisas muito interessantes que surgiram dessa experiência. Primeiro foram 7.000 páginas, foram 35 volumes de 200 páginas, foram 7.000 páginas. O Oda, o Eiichiro Oda, que é o autor, ele tem algumas particularidades muito legais quando você pega e lê One Piece, numa paulada só, que você vai percebendo alguns maneirismos do autor e vai percebendo que One Piece é incrível, é muito bom, mas tem os seus altos e baixos. Não é de modo nenhum consenso entre fãs, sei lá, tem gente que gosta de Skype e eu acho Skype horroroso, ou tem gente que não gosta de Punk Hazard, que é do Novo Mundo, e eu adoro Punk Hazard. O Oda vai experimentando muitas coisas na história, ao mesmo tempo que ele tem uma história base que ele está contando, então a gente tem a história do Luffy e da tripulação dos Chapéus de Palha. O Luffy quer ser o rei dos piratas, então tem essa história básica sendo contada. O Oda, em cada arco, brinca com uma coisa diferente. Então a gente teve a saga dos Tritões, que do Novo Mundo é para mim o arco mais fraco, o mais chato, o mais sem história, o mais sem propósito, em que basicamente são eles chegando no Novo Mundo e para isso eles têm que visitar a Ilha dos Homens Peixe, e eu detestei esse arco do início ao fim. É um arco que poderia ser resolvido em 1 minuto com as novas habilidades do bando, mas
coisas acontecem, como sempre todo mundo é separado e aí nada acontece durante muitos volumes. Passado isso, a história engrenou pra mim muito bem, porque logo na sequência vem Punk Hazard, que é um arco curtinho, não é nem um arco, né? São tipo 2, 3 volumezinhos ali que é a preparação pro arco maior que tá vindo. Então a gente tem Punk Hazard, que a gente tem a apresentação de novos personagens, a gente tem o Caesar Crown, que é, cara, personagem perfeito, ele é louco e ao mesmo tempo ele é divertido, é um personagem bem que você ama, mas você odeia ao mesmo tempo. Logo na sequência a gente entra em Dressrosa, que Dressrosa é um arco, acho que é o maior arco que a gente teve de ver mesmo as habilidades dos personagens. Então a gente tem o Luffy enfrentando um Shichibukai para salvar um reino, tal qual foi em Alabasta, mas acho que com observações e apontamentos muito diferentes do que ele fez em Alabasta. Então a gente tem de novo essa separação da equipe, esse lance deles tentando derrubar um inimigo muito mais poderoso, mais pela inteligência do que pela força física propriamente dito. A gente tem vários núcleos que precisam resolver a sua situação para o inimigo final ser enfraquecido. Então Dressrosa ele é muito longo, é um arco muito gigantesco, com muitos personagens. O Oda, no meio de tudo, mete um arco de torneio ali que você fica sem entender o motivo de aquilo tá ali naquele momento, mas no decorrer da história faz sentido, né? Foi um modo que ele encontrou de apresentar personagens sem ser chato e didático. Quando engata, você vai à leitura numa vez, assim. Eu imagino que quem leu semanalmente pode não ter gostado, mas pra mim já tinha tudo pronto e era só devorar um volume na sequência do outro. Foi uma experiência fascinante de ver as engrenagens se movendo e a história caminhando. E em Dressrosa a gente tem meio que uma separação dos times, né? Então, uns já vão pro próximo subarco, que é Zou, outros ficam lá lutando em Dressrosa, e no momento seguinte eles vão pra Holy Cake, que é quando o Luffy pela primeira vez tem uma missão que não é derrotar um inimigo, é simplesmente resgatar um companheiro. E Holy Cake pra mim, até o momento, é o meu arco favorito, porque o Luffy ele leva uma equipe do Chapéu de Palha que não é os poderosos, né? Então vai ele, o Chopper, a Nami, uma galera que é mais fraca, tipo, ele é o mais poderoso que tá indo ali, e ele não tem a missão de derrotar a Big Mom, que é a melhor personagem de todos os tempos de One Piece, a Charlotte Linlin e sua trupe de filhos, cara, todos eles com poderes de comida e suco e habilidades bastante únicas nisso. Então é meu arco favorito porque é um arco que, apesar dele ter as suas lutas, os seus embates, é muito um arco de eu não tenho poder para enfrentar a Charlotte, né, a Big Mom, e então eu só preciso entrar, resgatar o meu companheiro e ir embora. E a Charlotte Linlin, a Big Mom, é uma personagem que ela é detestável, ela é uma pessoa horrível, mas o Oda construiu um personagem horrível de um jeito tão divertido, tão gostoso de acompanhar. A loucura dela é tão cartunesca mesmo, sabe? Ela é uma personagem meio grande demais, é uma senhora, ela já é uma velha, então tem esse fator também. Ela não é bonita, ela é só grande, poderosa e maníaca, então existe um fator cômico nessa representação e muito interessante de ver o Oda criando um arco em que, cara, é um reino parecendo Disney, mas é um reino parecendo Disney do mal, em que tudo pode te matar enquanto te cobre de chantilly. E aí a gente já vai entrar realmente no arco que é o arco atual, que eu não tô gostando e as pessoas estão fazendo muito hype, que é o arco de Wano, que é o arco dos samurais, que é o arco em que o Luffy vai ter o primeiro grande embate contra um dos 4 imperadores do mar. É um arco que todo mundo tava falando tanto que eu pensei assim, nossa, depois de Holy Cake, o ano deve ser incrível. E pra mim é uma história um pouco mais truncada. E aí a gente entra de novo naquela coisa do Oda de ele tá fazendo um mangá de samurais no meio do mangá de One Piece e tá tudo bem. Assim como Thriller Barker foi um mangá de terror no meio de One Piece, tá tudo bem. Então ele bota coisas que não necessariamente precisam fazer parte daquele mundo, mas fazem parte daquele mundo. E o ano é também, talvez esse seja o estranhamento, foi quando eu já cheguei num ponto em que eu
tinha que esperar. Então eu tipo, li até eu acho que o 94, mais ou menos, aí eu tive que esperar sair 95, 96, aí eu fui ler no Manga Plus, porque tá essa corrida do milionésimo capítulo de One Piece, que não tem nada confirmado até onde eu sei, mas as pessoas imaginam que vai ocorrer alguma coisa muito grande, porque é um marco chegar a 1000 capítulos publicados. Então o ano está sendo, acho que o meu ponto de leitura de One Piece mais em uníssono com a comunidade, né? O capítulo sai, eu leio. O capítulo sai, eu leio. A Panini lança um volume, aí eu vou, compro o volume e releio o que eu estava lendo em inglês, né? Então tem essa coisa meio de recapitulação, mas não é a leitura fluida que foi Dressrosa, que foi Holy Cake. E como é muito uma fórmula um pouco mais tradicional, né? Tem o embate, tem as lutas. Talvez isso tenha, depois de arcos tão diferentes, como foi Holy Cake, como foi Zou, que eu gostei bastante, ele acaba me perdendo um pouquinho. Mas isso significa que eu não tô gostando de Wano? Não, tô gostando, tô acompanhando. Não é meu arco favorito. Meu arco favorito de todos os tempos é Alabasta, mas não é meu arco favorito. Wano, tô curioso para saber como o Oda vai resolver essa questão de que é um personagem extremamente forte que o Luffy precisa derrotar e é um gap de poder muito alto. E eu tô achando interessante como o Oda tá utilizando algumas coisas, alguns elementos tradicionais no Japão na história. Então tem os samurais, tem aquela honra samurai, tem o fato das cidades ter uma organização própria, tem a questão própria, né, que é o arco em que a gente está tendo um pouco mais de contato sobre a história do One Piece, sobre aonde está o One Piece. Então é um arco que tem flashbacks muito importantes para a história. Então é um arco que você acaba prestando bastante atenção nos detalhes, né? Ele requer que você preste atenção nos detalhes e meio que vá ligando as coisas na sua cabeça. Não é tudo tão dado na sua cara assim. Então é um arco um pouco mais difícil, mas estou acompanhando. Tô bem em dia com One Piece no momento que esse vídeo saiu. Eu tô, sai o capítulo no Manga Plus, eu já leio. Então tem esse fator de daqui a 4 capítulos a gente vai ler o 1000º capítulo. E o meu palpite é que finalmente a gente vai ter o começo da luta do Luffy contra o Kaido. Então pode ser que seja isso que esteja reservado pro capítulo 1000. Ou pode ser que tenha algum flashback importante pra história. A gente só vai saber quando chegar lá. Então eu acho que é isso, é muito engraçado falar de One Piece, porque considerando que ele é desde 1997, né, dezembro de 1997, One Piece existe basicamente a minha vida inteira, né, eu tinha 7 anos quando começou a sair. São 1164 episódios do anime, são mais de 423 milhões de volumes vendidos no mundo inteiro. Eu li 35 volumes que deu 7.000 páginas, então eu nem imagino quantas páginas tem do volume 1 até o volume 96. Vale a pena dar uma chance, eu acho, vale a pena conhecer, por mais que a Panini dificulte a gente conhecer e começar do início. O anime tá aí, a opção dublada da Netflix é uma excelente porta de entrada, a dublagem tá maravilhosa, eu tô revendo pela Netflix, então é algo gostoso de acompanhar. E o bom de eu já ter lido é que eu posso pular as partes que eu acho chato, então isso é bem legal, isso é bem gostoso de poder acompanhar, mas vale muito a pena. Provavelmente quando acabar o One Piece vai deixar um vácuo para todo mundo que acompanhou essa história por tanto tempo. Essa leitura de One Piece faz parte, né, das minhas 12 metas para 2020, então pelo menos uma delas eu consegui concluir. Então é isso, não esquece de deixar seu like, seu comentário se você está acompanhando One Piece, se você discorda completamente dos arcos que eu gosto e acha que Skype foi bom, que não foi. E não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados, que fica do meu lado direito, e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.